Bom, agradeço em nome de todos a fala do Dr. René de Souza e, sem mais delongas, passarei para o Dr. Carlos Mazzuco para que possa proferir sua palestra. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre os parâmetros para fixação de valores em acordo de não persecução penal. Desde o surgimento da resolução no Conselho, uma das maiores dificuldades era se estabelecer um valor, quais eram efetivamente os termos do acordo. O doutor René disse que na transação normalmente se olha o calçado, né? O calçado do autor do fato. E percebi que, nesse tempo, que se tem muita subjetividade, e isso traz muita desigualdade, traz o descrédito para o Instituto e para a instituição. O que aconteceu com a transação e com o sursi processual também. Quando se cria um instituto no Brasil, um instituto com boa finalidade, depois cai em descrédito. O indulto é mais uma coisa aí que está para impunidade, lamentavelmente. Foi alargado demais, não tem parâmetros seguros para ser concedido e, genericamente, a impunidade. É a não prestação de justiça. Rapidamente, falando das vantagens do acordo, já foi dito, mas não custa repetir, a celeridade, a economia, a eficácia, a entrega de resultado para a população, para a sociedade, e a redução, de modo geral, de custos para o Estado. Nos Estados Unidos, como já foi dito, em torno de 90% a 95% dos casos são resolvidos com acordo. A Suprema Corte Americana, em 1971, validou a existência do acordo e disse que era um componente essencial para a administração da justiça, mas desde que devidamente gerido. Entenda essa questão de devidamente gerido, é a existência de parâmetro, a existência de controle na sua realização. E aí surgem os riscos, já dito, o risco de perder a credibilidade, né? Ter acordos muito severos, acordos muito lenientes, e se a gente for para o caminho da transação, frequentemente serão acordos lenientes. Seria mais um instituto a reforçar a discriminação no sistema criminal brasileiro. Numa pesquisa feita pela instituição estrangeira, o Brasil estava em 94º pior lugar na discriminação criminal. Isso ocorre em razão dessa insegurança jurídica, como o doutor René falou, o mesmo fato, 4 interpretações. E além de a gente ver no dia a dia penas muito distantes umas das outras. Tem um caso aqui em Pernambuco que o ladrão de um galo foi condenado a mais de 5 anos de prisão. Lá no Espírito Santo, um prefeito desviou 110 mil de verba. A pena aplicada foi de uma multa de R$ 1.500. Qual o parâmetro para um ou para outro? Isso não é realização de justiça. O que precisa é aplicar o critério da igualdade, mas com justiça. E aí a gente se socorre das lições de Aristóteles. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. E para isso nós precisamos, no momento da realização do acordo, ver como que é o perfil de cada um dos investigados, para poder ter uma resposta adequada. Vamos imaginar uma situação hipotética. Eu estou colocando na ótica do promotor, né? Mas imagina que você esteja na ótica da defesa.
o indivíduo é pego com uma CNH falsa, uma blitz. O crime de uso de documento falso, com a pena do 297, uma pena mínima de 2 anos. Qual o valor do acordo? Se for uma prestação pecuniária, enquanto você vai abrir a negociação? Qual o valor justo para esse caso? O que o arcabouço normativo traz de regra, de parâmetro, para definir esse valor? Vamos imaginar que nessa mesma situação de uso de CNH falsa, tenham 2 pessoas em situação equivalente, com relação à prática do fato, mas que tenham situações econômicas totalmente diferentes. Qual o valor do acordo para cada um deles? Como a gente pode fazer um acordo que passe pelo critério de transparência e justiça, que não seja chamado pejorativamente de acordo? Foi feito um acordo entre eles lá e tudo foi resolvido. O fulano é amigo do promotor, ele resolveu com X reais. O que justifica o valor para um e um valor para outro? Onde é que está fundamentada a decisão administrativa, a decisão de um agente público de agir de um modo ou do outro? Nos primeiros meses de vigência da resolução, uma ótima resolução, foi feito um levantamento dos acordos feitos lá no meu estado, na minha unidade. Eu sou do Espírito Santo e trabalho no Ministério Público Federal. E a ideia era divulgar os resultados alcançados para difundir o Instituto. Mas percebi que os resultados não eram bons. Tinha um caso de desmatamento de mais de 10 mil metros quadrados de Mata Atlântica, e o acordo foi feito em R$ 1.500. É muito pouco, muito pouco. Quer dizer, vale a pena. Se você vai desmatar, vai poder usufruir. Se for pego, paga 1.500. Nós estamos banalizando, nós estamos sendo coniventes com o crime. Uma outra situação também, o doutor René falou da questão do blefe, né? Eu vou chamar para o acordo, se der o acordo, tudo bem. Você vai chamar para o acordo para aquilo que tem elementos para o acordo. E lá eu pude perceber que foram feitos acordos muito baixos, porque não tinha segurança exatamente de que o fato era criminoso ou não. E aí você começa a ancorar, sedimentar valores muito baixos, e em breve cai em descrédito, não é implantado. Mas só que a existência desse instituto, como já dito pela Suprema Corte Americana, que se aplica lá e deve se aplicar aqui, é essencial para a administração da justiça. Porque hoje a justiça criminal não atinge o seu objetivo. Hoje, como o doutor René disse, a PM é que está mais na frente aí para fazer, às vezes, atividade de investigação. E quem é que está aplicando a lei aos casos mais graves? São as milícias? Os traficantes impondo as leis nos seus territórios? PM executando os bandidos? O Estado está cumprindo o seu dever? Então, a existência desse instituto é fundamental para desobstruir as vias do judiciário, resolver os 90% de casos simples e ter tempo para uma prestação adequada da justiça criminal para os casos graves. Para esse caso, quando você vai na resolução do CNMP, ele fala que você pode fixar a prestação pecuniária e remete ao artigo 45 do Código Penal. O artigo 18 não diz
Enquanto seria essa prestação pecuniária ou qual o parâmetro? O artigo 45 do Código Penal traz de modo bem elástico o referencial de um salário a 360. E aí, como é que fica? Pelo meu sapato eu vou pagar quanto? Se tiver sandália, vai pagar quanto? Qual o critério para definir entre 1 e 360? O artigo 60 ajuda, que é aplicado para pena de multa. Ele remete à situação econômica do réu. Inclusive, possibilita que ela pode ser aumentada até o triplo. Apesar da resolução não mencionar o artigo 60, eu entendo que é perfeitamente aplicável ao acordo. Então, me parece que o principal parâmetro é a situação econômica do réu. O primeiro parâmetro é o dado pelo legislador, qual que é a pena do crime. O segundo, a situação econômica do réu. Então, na prática, para formular um acordo, precisa verificar qual que é a renda e patrimônio do investigado. Mas como fazer isso? Nós vamos pedir o imposto de renda, escritura de imóveis, do Detran, como vamos fazer? Depois de pensar bastante, já que o acordo é para ser célere e menos custoso, sem burocracia, antes de definir o valor, eu peço que o investigado preencha uma declaração de condição econômica, em que ele diga qual é a renda e qual é o patrimônio pessoal, renda e patrimônio. Eventualmente, a despesa pode ser considerada também para avaliar a situação econômica do investigado. Não despesas triviais, mas despesas excepcionais. Existem duas pessoas que têm a mesma renda, mas uma tem um dependente com necessidades especiais, tem uma doença terminal, então isso pode ser levado em consideração. Mas, em regra, defino a partir da renda e patrimônio. E peço a renda anual, que aí já traz eventual 13º, recebimentos extras, bonificações, etc. Essa declaração de condição econômica, ela é assinada pelo compromissário, pelo investigado e pelo advogado. Peço que o advogado assine para depois não alegar que não compreendeu os termos da declaração. E peço também que assine uma declaração expressa de ciência, que a falsidade na declaração constitui crime do 299, de falsidade ideológica, e causa para rescisão do acordo. A gente simplifica. Ele não precisa trazer documento algum para o Ministério Público. E nós também não precisaremos fazer uma investigação patrimonial. Basta a declaração dele para a formulação do acordo. A minha preocupação para criar essa declaração é a partir de um caso concreto, que na audiência de transação, a pessoa se apresentou com muita dificuldade econômica, alegou 1001 necessidade na família, pouca renda, e praticamente a partir daquele teatro você aceita ou não aceita, sem muita comprovação, lamentavelmente. Terminada a audiência, estava me dirigindo ao elevador, quando eu vi ele rindo lá, que tinha enganado, e na verdade ele tinha uma condição econômica muito boa. Então, a ideia é vincular a declaração da pessoa
aos termos do acordo. Feito isso, identificado a condição econômica, a gente parte, então, para... aqui tem a declaração econômica, está mais ampliado, para facilitar a leitura. A declaração de condição econômica, anexo ao acordo, e a declaração expressa de ciência de configuração do crime. Antes de definir a prestação pecuniária, é importante deixar claro que é condição para o acordo a reparação econômica, a reparação do dano. A reparação do dano. Na prestação pecuniária está embutido a reparação civil. Ela tem uma função dúplice, uma reparação civil e uma reparação, digamos assim, penal. Então, é importante quantificar o dano sofrido pela vítima, o dano direto e indireto, e considero também o dano reflexo. O ato ilícito da pessoa, do investigado, ele pode ter causado um dano à vítima e, frequentemente, talvez em todos os casos, ele causa um dano reflexo, que é a necessidade de uma investigação, uma necessidade da atuação do Ministério Público, que acaba sendo onerado pelo ato ilícito. E isso pode ser quantificado ou arbitrado, né? É difícil de quantificar de modo preciso, mas eu tenho feito por arbitramento, fazendo uma estimativa. O procedimento mais simples, R$2.000. O inquérito, R$5.000. No último acordo, eu acrescentei R$1.000, porque o investigado, a primeira vez que ele foi na polícia, ele jogou a culpa no sobrinho. Aí precisou ser chamado novamente, teve mais despesas do Estado para se chegar ao resultado. Então, eu acrescentei mais R$1.000, porque a pessoa mentiu a primeira vez, porque gerou custo para o Estado, aqui no dano reflexo. Tá? E o valor da reparação do dano pode ter destinação diferente, né? Um para a vítima e outro conforme for destinado à prestação pecuniária. Bom, tendo definido a situação econômica do réu, aliás, do réu não, né? Do investigado, do compromissário, eu tenho uma fórmula no Excel em que preencho só os campos amarelos. Qual que é o dano da vítima, dano sofrido pela vítima, o dano reflexo, pode ser arbitrado. Veja que esse dano reflexo, eu trago para cá uma proposta de definição do valor. Não estou propondo que seja vinculado a essa fórmula, é importante que se tenha algum critério. Para o cálculo da prestação pecuniária em si, eu pego a pena mínima do crime, que é um parâmetro do legislador, o valor da renda anual apurada na declaração da situação econômica. Aqui eu coloquei um valor hipotético de alguém que ganha o salário mínimo e assalariado. Ele tem 13 remunerações, 0,3 ao ano, que são 12 salários, mais o 13º e um terço de férias. A renda anual e o patrimônio. Em vermelho, tem um indexador. Estabeleci em 15% da renda e 2% do patrimônio. É o melhor parâmetro? Não sei. É um parâmetro. Esses 15%, eu cheguei a ele com uma comparação com a prestação de serviço à comunidade. Na prestação de serviço à comunidade é atribuído 1 hora de serviço por dia de condenação. Então, se a pena mínima do crime é de 1 ano, seriam 365 horas. No caso do acordo, quando atribui a prestação de serviço à comunidade, tem um redutor. Para fins da prestação pecuniária, eu não aplico o redutor, porque a pessoa também não vai ter o custo de deslocamento para prestação de serviço, para
se preparar, interromper sua jornada para se dirigir a alguma instituição. Eu fiz o cálculo com base na Lei 13.152 de 2015, que diz que o número de horas trabalhadas por mês são 220, para você achar o valor da hora mês. Aliás, o valor da hora de trabalho. O número total de horas, então, daria 2.420 por ano. Se ele teria que prestar serviço em 365 horas, seriam 15%. É um cálculo. Ele está sujeito a questionamento ou a melhora. É uma provocação. Tá? Voltando aqui. Então, aqueles 15%, eu coloco aqui, como indexador. Você pega a renda anual, multiplica por 15. Tá? Se você colocar para 2 anos aqui, vai passar para 30%, porque isso daqui eu fiz um indexador anual. Tá bem? O valor do patrimônio, ele consta como parâmetro, porque em muitos casos a pessoa não tem um fluxo de renda. Às vezes tem uma grande fazenda, talvez improdutiva, que vale 10 milhões de reais, mas não tem renda. Ele chega na promotoria e declara: a minha renda é R$1.000, é R$5.000. Sim, mas tem um patrimônio, tem como arcar com uma obrigação. Ele pode se desfazer de 2% do patrimônio para quitar uma obrigação decorrente de um crime. São as duas variáveis. Então, esse daqui é o critério objetivo que eu tenho adotado. 15% sobre a renda, 2% sobre o patrimônio. Eu comecei fazendo em 12%. Eu achei que estava meio baixo, que dava para melhorar. Eu passei para 15%. No último acordo, consegui fazer em 15%. Então, vamos aqui para algumas simulações. É 15% sobre a renda, digamos que a pena seja de 1 ano. É 15% da renda anual. Vou fazer a simulação aqui. Anual. Bom, eu adotei o critério anual, pode ser mensal e pode ser mais alto ou mais baixo. O importante é que tem um parâmetro, né? Aí, na simulação, se a pessoa ganha um salário mínimo, não tem patrimônio, a pena mínima é de 1 ano, de R$ 1.991, a prestação pecuniária, mais a reparação do dano. Você colocar o custo do inquérito, a reparação da vítima, né, vai acrescentar. Vamos colocar naquele caso do exercício da CNH. O sujeito apresentou a CNH, pena mínima de 2 anos. Tem patrimônio de 500 mil, aliás, renda de 500 mil e um patrimônio de 2 milhões. 500 mil de renda, então vai dar 30% de uma renda anual dele. E 4% do valor patrimonial. Dá R$ 230 mil. Certo? Melhorou? Pois então, a minha preocupação é aquele caso de alguém que tem uma renda muito elevada, você faz um acordo que aparentemente é bom, R$ 30 mil, mas é totalmente irrisório. Quando eu estava pensando nesse caso aqui, eu ia trazer assim, alguém milionário, famoso, mas talvez não fosse muito oportuno. Mas pensa nessa pessoa, se ela fizer um acordo de R$ 30 mil e tem um patrimônio de 10 bilhões, é totalmente irrisório. Não é uma resposta adequada. Com o parâmetro, a gente vai ter uma resposta proporcional. Então, veja bem que, para alguns casos, parece que é pouco, quando colocou no salário mínimo. Mas porque talvez a gente seja muito mais severo com aquele que está ganhando o salário mínimo.
e pouco severo, leniente, com o que tem a renda muito grande. Essa questão de 2% do patrimônio por ano é o preço de TBI numa transação imobiliária. Uma transação imobiliária é 5% a taxa de corretagem. Se você for fazer o registro do seu imóvel, está em torno de 1%, mais a escritura, vai passar de 2% do valor do imóvel. Então, eu acredito que seja um parâmetro bem razoável. Vamos imaginar que muda aqui o tipo do crime. Também o caso da pessoa que ganha o salário mínimo, mas apenas de 2 anos. Então, já dobra aqui o valor. Porque aqui a gente tem que seguir o parâmetro do legislador, conforme foi a reprovação do crime pelo legislador. Tá? Então, a fórmula completa, volto para ela aqui, você tem que envolver a reparação do dano, não esquecer da reparação do dano, que é condição para acordo. Às vezes, pode dar um valor muito mais alto na reparação do dano do que a prestação pecuniária em si. E elas, no momento da formulação do acordo, ela é indissociável. Ela terá somente destinação dos valores diferentes. Certo? Enfim, é importante definir esses parâmetros para a gente buscar a transparência e a equidade. Com esses parâmetros, você consegue fazer o acordo mais rápido, você não precisa ficar pensando, criando critério em cada um dos acordos. Isso te dá agilidade, dá segurança também para o jurisdicionado, saber qual é o preço, quanto custa, e gera mais credibilidade para o novo instituto, que é a preocupação que tenho e que já foi exposta também pelo doutor René. Não pode o instituto cair em descrédito, senão a gente perde uma ferramenta essencial para a realização de justiça. E se a gente perde essa ferramenta essencial para a realização de justiça, a gente continua sendo extremamente desigual na prestação jurisdicional criminal. Bem, esse é o objetivo. Eu vou encerrar e submeter aí ao debate, a críticas, sugestões. Deixei aqui meu e-mail para sugestões e gostaria de recebê-las para poder aperfeiçoar o critério, especialmente deixar ele bem claro e simples. Tá bom? Muito obrigado. Bom, passo agora a palavra ao nosso debatedor, o doutor José Wilker das Neves, por favor. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento os membros aqui da mesa, né? Nossa sala aqui redonda. Cumprimento também todos os presentes. Agradeço aqui na pessoa do Dr. Fabiano o convite para participar desse evento. E hoje venho como representante da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, né? Sou subdefensor da região metropolitana. Fui convidado para dar o olhar da Defensoria Pública sobre esse tema que hoje está em voga, é um tema que a gente está discutindo a todo momento e, como disse o doutor Fabiano, fiquei numa saia justa aqui, né, de tentar passar uma posição institucional, quando na verdade essa posição ainda não está consolidada. Então, vou deixar muito claro que não vou usar aqui me manifestar sobre uma posição institucional, porque ela, de fato, ainda não existe, ela não está consolidada. O doutor René falou sobre a superação das questões formais, eu não posso deixar de falar sobre isso aqui, não vou provocar um pouquinho, tá? Enfim, mas as posições que eu vou colocar aqui, as análises que eu vou fazer aqui, são análises mais pessoais, né? E aí, análises que faço a partir também do dia a dia prático que a gente tem, já começa a vivenciar essa realidade do acordo de não persecução penal aqui em Pernambuco, até porque o doutor Disseu é entusiasta disso, né? E a respeito dessa postura do Ministério Público, eu tenho a dizer, né, pessoalmente, né, que entendo que estamos, né, nessa premente necessidade de quebrar paradigmas. Como falou a doutora Daniele na palestra de ontem, né? Nós
o direito penal, o processo penal, o sistema de justiça hoje está num momento de quebra de paradigmas. A justiça restaurativa vem com esse propósito. Eu sou grande crítico, né, de se pensar na pena de prisão como uma solução para a criminalidade. Isso é o que o senso comum fala, isso é o que nós estamos acostumados a vivenciar no dia a dia, que prender vai resolver o problema da criminalidade. Entendo e comungo, né, o entendimento de Hamilton Bueno, ex-desembargador do Rio Grande do Sul, nesse sentido. Ele é muito crítico, né, da prisão como um instrumento para resolver o problema da criminalidade. E aí eu concordo com ele nesse sentido. E hoje a gente está, né, discutindo e debatendo instrumentos para, de forma alternativa, nós conseguimos, tentarmos conseguir resolver o problema da criminalidade, né? É fácil dizer que prender resolve o problema da criminalidade, mas não resolve. Seria uma solução fácil para um problema difícil. E é por isso que falar em justiça restaurativa é difícil, é complexo, não é uma coisa simples. A doutora Daniela bem explicou isso ontem, né? O desafio é imenso, nós temos que quebrar paradigmas. Falar em justiça consensual, acordos, né, no âmbito judiciário, no âmbito penal e criminal, também é algo difícil, é algo que a própria sociedade tem uma resistência natural. O cidadão cometeu um crime, não vai prender, não vai fazer um acordo e vai ficar por isso mesmo, como o doutor falou, né? Há essa dificuldade até de legitimação social, mas a gente tem que enfrentar isso, e esse debate é fundamental e é essencial para a gente evoluir, né, institucionalmente, como sistema de justiça, em alcançar aquilo que a gente sempre almeja e espera, de ter uma justiça eficiente, de ter um sistema de justiça que realmente cumpra o seu papel, de entregar para a sociedade aquele propósito que esperamos, que é de pacificação, de ter uma sociedade mais justa e uma sociedade mais pacífica. Bem, mas voltando para a questão do acordo de não persecução, digo, pessoalmente, essencialmente, falando na essência do acordo, sou favorável, entendo que vai trazer várias vantagens para o assistido, especialmente o assistido da Defensoria Pública, né? Mas não posso deixar de pontuar aqui a dificuldade, e aí falo também como defensor, por compreender a realidade do dia a dia de lá, da constitucionalidade, dessa questão formal do acordo. Isso tem sido muito debatido, existe ainda decisões a serem tomadas, né, no âmbito das ações de inconstitucionalidade que foram propostas, tanto pela Associação de Magistrados quanto pela OAB, mas eu queria tocar nesse ponto para falar de um aspecto específico que envolve, né, a questão da Defensoria Pública. Até porque eu tive esse problema, vamos dizer assim, na prática, semana passada. Aconteceu uma situação prática que me fez despertar e ter um olhar específico acerca desse ponto. Quando os defensores da constitucionalidade, do acordo de não persecução, dizem que ele é um acordo, uma norma constitucional, né, que o CNMP estaria dentro das competências previstas, enfim, já que o acordo não trata de norma penal, nem trata de norma processual penal, em si é uma questão de política criminal, e o Ministério Público é um ator de política criminal, enfim, estaria legitimado a fazer isso, se esquece, no meu entender, de observar um detalhe que a resolução trata, né, ao atribuir obrigações, e aí falo obrigações no sentido de atribuições a outros órgãos, tanto ao Poder Judiciário, quando traz ao juiz, né, a atribuição de homologar o acordo de não persecução, como também à Defensoria Pública, num ponto específico, pode até passar despercebido, mas a resolução diz que o acordante, né, ele deve ser acompanhado por um advogado ou por um defensor público. E aí surge o grande problema, né? Pelo menos, eu digo, no âmbito institucional, né? A Defensoria Pública, hoje, pelo menos a de Pernambuco, que eu conheço a realidade, ela é estruturada em órgãos de execução vinculados às varas do Poder Judiciário. Nós temos a Defensoria, que atua na primeira vara criminal do Recife, por exemplo, né? E no interior, defensor público que atua na vara criminal de Pesqueira, por exemplo. E aí a gente tem a dificuldade de entregar, né,
comunicar aquele defensor público que tem aquele ofício, tem aquele órgão de execução, que é vinculado a uma vara criminal, dizer a ele que ele vai ter que estar presente a um acordo de não persecução penal, a uma reunião, lá, uma audiência que vai acontecer no âmbito do Ministério Público, sem que haja sequer distribuição e sem que sequer se saiba a que órgão jurisdicional vai ser dirigido, se for o caso de ser dirigida eventual denúncia daquele caso. Então, assim, a gente teria que criar, para atender, né, essa previsão prevista na resolução do CNMP, teria que criar atribuição, vincular atribuição ao órgão defensorial, ou criar órgãos defensoriais para atuar, por exemplo, em centrais de não persecução penal. Então, esse é um grande problema hoje, né? Eu digo isso até porque eu coordeno a região metropolitana e aconteceu uma situação de um colega me ligar: doutor, eu estou aqui, a promotora ligou para comparecer numa reunião aqui para fazer um acordo de não persecução penal, acompanhar o acordante lá, enfim, eu entendo que eu não tenho atribuição para atuar lá, minha atribuição é vinculada à vara criminal de tal comarca, a comarca dele. Enfim, e aí ficou aquela situação delicada. Eu disse: olha, você está dentro da sua autonomia funcional, a gente não tem regulamento sobre isso, não há nenhuma regulação a respeito disso. De fato, essa resolução do CNMP trouxe a necessidade de a gente começar a pensar nisso. Então, enfim, essa é a realidade prática que eu me deparei durante a semana passada, e eu queria compartilhar isso com vocês, né? Que, assim, a partir desse enfoque, um problema, né, no sentido de que não se limita a dizer que a resolução trata de uma atribuição do CNMP de regular políticas criminais e o Ministério Público como agente de políticas criminais, na medida em que envolve, né, a organização estrutural de outros órgãos, e aí falo tanto da Defensoria Pública quanto também do Poder Judiciário. Queria pontuar isso. Também pontuar a questão, eu sei que o tempo é pouquinho, muita coisa, mas eu vou tentar me resumir aqui. Pontuar a questão do princípio da obrigatoriedade. Quando se fala que esse princípio não estaria previsto na Constituição, como não estaria previsto também em lei, mas esse princípio é uma realidade no ordenamento jurídico brasileiro, todo mundo sabe disso. Se você for buscar qualquer livro de doutrina, processo penal, vai falar no princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, isso é fato, né? É costume, né? Enfim. E um dos argumentos, o Rogério Chances, que é defensor, inclusive, do acordo, ele diz: na Itália, que tem previsão do acordo de não persecução penal na Constituição italiana, na Constituição italiana, que tem a previsão do princípio da obrigatoriedade de forma expressa, prevê lá que é possível fazer o acordo de não persecução penal. Mas aí eu fiz uma reflexão. Ora, ele fala que tem previsão expressa do princípio da obrigatoriedade, mas também tem a previsão expressa da possibilidade de fazer o acordo de não persecução penal na Constituição. Ela induz, ela, na verdade, estimula a realização do acordo de não persecução penal. Isso, a Constituição italiana, nas palavras do Rogério Sanches. A gente tem exceções ao princípio da obrigatoriedade aqui no Brasil? Tem. Tem a Lei 9099, a transação penal, enfim. Tem o acordo de delação premiada, mas todas essas exceções vieram por lei, vieram atendendo aí o princípio da legalidade. Assim, pontuo isso como um elemento que a gente também tem que refletir, pensar também, né, até para que a gente tenha um elemento aqui de reforço desse novo instrumento, dessa nova instrumentária que a gente está passando a utilizar e que, sem sombra de dúvida, vai ser fundamental para revolucionar o sistema penal no Brasil. Entendo que é necessário, é fundamental. Nós temos que superar essa página aí da prisão como a solução e única solução da criminalidade. Não é, né? De fato, é uma solução fácil. A gente não sabe, às vezes não sabe o que fazer com o cidadão, vai lá e prende, como se fosse resolver o problema. Normalmente, o problema é agravado. Enfim, então, outros instrumentos devem ser utilizados para substituir, no meu entender, para substituir, né, essa solução fácil, né, que é aí dita como pelo senso comum. E aí, essas outras soluções demandam reflexão, debate, demandam aprimoramento, e entendo
que o acordo de não persecução penal ele precisa ser debatido. Situações como essas é fundamental a gente estar aqui discutindo, debatendo, trazendo ideias, temas polêmicos, né, sugestões para a fixação dos valores. Tudo isso deve ser debatido, mas a gente não pode esquecer, né, de que esse instrumento deve vingar. É importante que esse instrumento vingue. É fundamental que dê certo. Para dar certo, a gente tem que se cercar de todas as cautelas e os cuidados possíveis, né, para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, na experiência de Portugal, né, que se tentou fazer o acordo de não persecução penal lá e o Supremo de lá, né, disse que era inconstitucional e hoje eles não têm o instrumento. Então, eu tenho somente essa preocupação a externar para vocês, em razão da matéria, né, no tocante à matéria. Fico preocupado também, quando falou aqui o doutor René sobre a questão da segurança jurídica. O acordo prevê que é uma discricionariedade do promotor. O promotor, mesmo cumprindo todos os requisitos, o promotor ou a promotora poderá apresentar o acordo de não persecução penal, propor o acordo de não persecução penal. Isso, né, cria e pode criar, até porque a gente sabe que existem entendimentos diversos, né, e a gente não tem como, de certa forma, controlar, né, como é que isso vai acontecer Estado afora, Brasil afora, injustiças, né, pode acontecer violação aí ao princípio da isonomia, pode acontecer aí uma situação de insegurança jurídica, acordos sendo realizados para uma determinada pessoa e não para outra, diante da mesma situação concreta, né? Um acordo é feito aqui no Recife, não é feito em Caruaru, porque o entendimento do promotor é diverso. E aí gera, de certa forma, uma situação de insegurança jurídica, gera uma situação de não preservação da isonomia. Entendo que deveríamos nos aproximar do que é concebido aí para a transação penal, como se fosse um direito subjetivo daquela pessoa que preenche todos os requisitos para a realização do acordo de não persecução penal. Enfim, tentei ser breve, tinha muita coisa para falar, mas como o tempo de debatedor aí é mais curto, 10 minutinhos, né, eu trouxe essas reflexões para vocês, né, novamente reiterando que entendo que é necessário nós trabalharmos esses novos instrumentos, né, em substituição aos meios ordinários e tradicionais de solução do conflito, aí, especialmente no âmbito penal, e fico feliz em poder colaborar e contribuir com os senhores e com as senhoras nesse propósito, né? A Defensoria Pública é uma instituição irmã, digo isso porque trabalho também no júri, né? E sempre estou lá, né? Desenvolvendo os trabalhos junto aos promotores, nem sempre, né, discordando, algumas vezes concordando também, isso é normal do Tribunal do Júri, é muito salutar e fico feliz em poder aqui trocar essas ideias com os senhores e com as senhoras e colaborar, nem que seja um pouco, né, nessa evolução de pensamento sobre esse tão importante instituto. Parabenizo novamente o doutor Disseu, né, por levantar essa bandeira e por tentar realmente colocar e tornar a prática efetiva na realidade do nosso Estado o acordo de não persecução penal. Parabéns a todos, muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição. Agradeço ao doutor José Wilker e agora já estamos abertos para as perguntas. Vou pagar as perguntas ao doutor René para que ele possa iniciar as respostas e também para o doutor Carlos para que posteriormente ele também possa respondê-las. Essa é para ele? Pronto. A pergunta muito bem colocada, a doutora Érica Lopes. A pergunta é: qual a sua opinião sobre o acordo de advogado, sobre o acesso de advogado ao inquérito policial /acordo, sem que tenha procuração, sendo que este advogado de terceira pessoa eventualmente interessada, já que o Estatuto da Ordem não exige essa procuração. E, mesmo com procuração, terceiros podem ter acesso a esse acordo, já que pressupõe confissão. A questão pode gerar um certo prejuízo para a realização do acordo, mas me parece que não há muito o que fazer. A legislação colocou as coisas e a conformação jurídica dada pelo Estatuto da Ordem permite esse estado de coisas, então me parece que não há muito como impedir que um advogado tenha acesso a um acordo realizado por terceira pessoa. A não ser que, evidentemente, seja decretado sigilo dos autos, quando necessário, nas hipóteses legais
em que isso é permitido. O próprio Estatuto da Ordem, isso é bem importante ser destacado, né? Aquela alteração realizada em 2018 no Estatuto da Ordem e que preveu a possibilidade do advogado ter acesso aos autos, acho que é o parágrafo 11, estabelece uma exceção que praticamente é esquecida na doutrina, em que lá menciona expressamente as hipóteses em que ainda assim, na fase investigatória, há a possibilidade de restrição ao acesso do advogado naqueles casos ali. Mas são casos extremamente reservados a um caráter excepcional. Na maioria das vezes, portanto, não vejo por que realmente impedir. Se isso vai prejudicar a realização de acordos e isso vai se formatar como uma prática nociva à realização dos acordos, nós teríamos que demonstrar, inclusive para a própria defesa e para a própria classe dos advogados, que essa não é uma conquista bem-vinda. Aliás, essa é uma situação bastante necessária de ser consolidada. A gente vê uma certa resistência setorial aos acordos de determinada classe e determinados grupos defensivos, esquecendo-se que isso não é feito exclusivamente no interesse da acusação. 2, existe todo um outro mercado de profissionais que podem se especializar nesta área de atuação. E 3, isso também é sistema de realização, uma realização e um novo sistema de realização de justiça. Então, é perfeitamente possível, inclusive, vislumbrar nesse atual estado de conflito, de concepções a respeito das instituições, justamente um período de atrito natural, de amadurecimento desse instituto. É absolutamente normal. E é o que foi, inclusive, mencionado por mim e que nós vivemos ao longo do tempo com relação à colaboração premiada. Hoje nós temos escritórios extremamente especializados nisso, de advogados, e que compartilham das informações ou da percepção de que este é um instrumento valioso defensivo também. E, inclusive, foi boa a pergunta, porque tem muita gente na internet e comentários, alguns tópicos escritos, dizendo, olha, mas qual que é o incentivo na prática para alguém fazer acordo no Brasil, se as penas no Brasil são tão baixas? Já que reduzir pena num país em que as penas já são tão baixas, geraria ainda uma situação... Então, o cara não tem interesse em fazer acordo, porque, ainda que ele seja processado e condenado, imaginemos aqui num crime, um crime funcional, um crime contra a administração pública, dificilmente ele será apenado com pena em regime fechado. Qual que é a necessidade? Qual que é a vantagem? Num crime ambiental, o sujeito protela o máximo que ele puder, se ele não conseguir a prescrição, ao final ele vai obter uma pena restritiva de direitos, tanto quanto o acordo o concederia, né? A resposta principal para esse tipo de questão a principal vantagem é que, às vezes, o sujeito quer resolver logo. Porque o sistema de morosidade atual, ele draga todo mundo, inclusive aqueles que querem resolver logo a pendenga. O cara se envolveu em um determinado conflito, praticou um determinado ilícito, e ele precisa resolver rapidamente porque a ele não é também uma situação confortável, seja no íntimo de sua consciência, seja por questões, inclusive, profissionais, e o sistema não dá a ele nenhum outro tipo de possibilidade de resposta rápida que não seja a via do moroso processo judicial brasileiro. Então, me parece que essa é uma perspectiva bastante esquecida. Contratar um advogado, ou procurar um defensor público simplesmente para protelar um processo é uma estratégia de defesa, é verdade, mas a gente não pode ignorar que também existe a possibilidade do sujeito tentar retornar ao convívio harmonioso ou limpar o seu nome de maneira rápida e célere, e é para isso que o acordo hoje serve também no Brasil. Então, esse conflito hoje que o Estatuto acaba criando, um advogado que pode representar os interesses conflitantes de outro, isso tende, a meu ver, a ser resolvido, e não só por meio de edição de leis, acredito que a própria OAB, no seu poder normativo, poderá resolver essa pendenga, quando parcela significativa desses profissionais entenderem que esse tipo de previsão pode ser nociva à defesa dos interesses dos seus próprios clientes. E parece que é esse o caminho de amadurecimento que nós podemos trilhar. Tá? Doutor René, se me permite, acompanhando a pergunta rapidamente, outra problemática que eu havia pensado também sobre isso
a possibilidade de o defensor público que acompanha o acordante vir a discordar do acordo. Entender, por exemplo, que é um caso de um crime de não competência da Justiça Estadual, o promotor entende que ele entende que é federal, por exemplo, ou ele entender que é um caso de arquivamento, o promotor entende que não, e mesmo assim o acordante desejar fazer o acordo. Aí a gente tem um conflito entre o acordante e a posição do defensor público. Lembrando que quando é advogado fica mais fácil, porque o advogado ele é contratado pela pessoa e normalmente tem essa relação de confiança já pré-estabelecida. O defensor público tem a sua autonomia funcional e aí eu vislumbro também essa dificuldade, né? Uma situação de pode acontecer na prática de uma discordância entre a posição do defensor público, dentro de sua autonomia funcional, e do acordante, que tem o interesse de mesmo orientado, sendo dito a ele que existe aí uma situação que não permitiria objetivamente a realização do acordo, desejar fazer. Outra preocupação também que eu coloco como que merece ser discutida, qual vai ser a solução a ser aplicada nesses casos. Sabe? Numa situação, me parece, a resolução ela expressa no sentido de que é necessário que haja advogado, um defensor ou um advogado constituído. No caso, me parece que a vontade do investigado deveria, por razões até contratuais de direito civil, na relação de mandatário, né, ele poder ter o direito de ser representado por outro profissional que atenda melhor os seus interesses. No que se refere à defensoria, dada inclusive a dificuldade, acho que, de recursos humanos, isso pode gerar alguns empecilhos realmente significativos. Me parece que numa situação como essa, se o defensor público entende que não é o caso por razões jurídicas, nem por questões, às vezes, relacionadas à própria celebração do acordo, me parece que, se o investigado insistir, me parece necessário que o juiz, ou cabível o juiz, nomear algum defensor ad hoc, ou por ato, um defensor dativo, para que, se for o caso, também realize esse tipo de atuação e representação do cliente. Eu desconheço se existe algum tipo de mecanismo parecido com o 28 no âmbito da Defensoria Pública. Eu ia falar. O problema disso é que vai retardar ainda mais a realização do acordo, e o que depõe justamente contra a celeridade, que é um dos pilares da realização dos acordos de não persecução penal. Me parece que a saída mais fácil, mais prática, seria o juiz indicar um defensor dativo. Isso já acontece, em certa medida, nas transações penais. Eu já vi situações em que o defensor público discordou da realização da transação penal e, sem nenhum tipo de caráter autoritário, o magistrado sugerir ao acusado, por questões processuais, por questões de competência, inclusive, o magistrado sugeriu ao autor dos fatos que constituísse ali no ato um outro advogado, o qual poderia aconselhá-lo, e ele assim o fez, e a questão foi resolvida rapidamente, sem maiores dificuldades. Deixa eu só fazer um aviso rápido, colega. Chegou aqui às minhas mãos um dos meus exemplares de um dos livros que eu tenho. Eu vou fazer um sorteio para todos daqui a pouco, e essa é uma técnica bastante útil, porque quando está se aproximando do almoço, o pessoal está querendo conhecer logo a culinária de Recife, e aí a gente mostra o livro, eles ficam mais confortados, conformados, aguardando o sorteio. E aí eu espero que todos aguardem o sorteio, porque o livro está imperdível. Bom, a doutora Andréia, Paraná, pergunta qual foi o parâmetro utilizado para balizar o valor atribuído para o custo da investigação. Nós não temos uma tabela de preço relativa a isso, nem uma pesquisa específica para quantificar. O Tribunal de Contas da União já fez um levantamento de custo de quanto custava, por exemplo, uma chamada tomada de contas especial, para orientar até que ponto valeria a pena instaurar uma chamada TCE ou não. E ele fazia o cálculo a partir dos diversos insumos e custos durante o processo. Eu procurei simplificar. Eu fui na tabela de honorários da OAB, lá do Espírito Santo. Para acompanhar um flagrante, é R$ 4.800. Para acompanhar o inquérito, mais R$ 4.800. Para acompanhar o processo de contravenção penal, se for contravenção, R$ 5.900. Se for o sumário, acho uns R$ 8.000. Então, a gente tem alguma referência de custo, não é preciso, mas pelo menos é uma resposta que a gente pretende dar.
E isso entra dentro do item da reparação do dano, que se a pessoa não tiver condições de fazer, não está obrigado a fazer para fazer o acordo. Está expressamente previsto. Se a condição econômica for bem abastada, você pode arbitrar um valor mais elevado também, porque para uma pessoa que tem uma defesa, mais condições de defender, ele normalmente cria mais resistência no processo de investigação, onerando mais os cofres públicos. Também? O doutor Manuel Santino, como é que fica para celebrar um acordo com assalariado? Por exemplo, no caso de 2 salários mínimos. Como é que fica diante da proteção constitucional da dignidade humana, verba alimentar própria e de seus dependentes? Como ficaria a proteção e dignidade da família? Nesses casos, não seria melhor a prestação de serviço comunitário? Boa pergunta. Eu trouxe aqui o parâmetro para aqueles casos em que a melhor condição seja a prestação pecuniária. Se essa não for uma boa condição, leva a pessoa para uma situação de indignidade, não deve ser feita a prestação pecuniária, pode ser feita a prestação de serviço. Se não for possível a prestação de serviço, tem que imaginar outras condições para a pessoa. Eu tive um caso que a pessoa tinha 3 dependentes, um recém-nascido, a esposa que estava cuidando do recém-nascido sem renda, e o ascendente também era dependente. Eu fiz um ajuste no indexador, eu reduzi 1 ponto percentual para cada dependente, e chegou num valor que era possível pagar, fiz o parcelamento e conseguiu, então, fazer o acordo. Para ele, a prestação de serviço não era muito boa, porque você termina uma jornada extensa, depois você vai pegar um ônibus para ir numa outra entidade, seria ruim. Tá? Mas boa pergunta. Duas aqui, a questão ambiental, né? É possível, em caso de delitos ambientais? Sim. Quais os parâmetros, né? Bom, é a reparação do dano. E como fixar a reparação do dano? Aí já tem outra pergunta também nessa mesma linha, né? Como considerar a reparação do dano para causas não estimáveis em dano ambiental? A doutora Érica Lopes, aqui da Promotoria da Capital. Pois é, a questão ambiental é algo de difícil quantificação. É mais difícil do que quantificar o custo da investigação. Nós vamos para aquelas questões tormentosas, praticamente liquidação de sentença em processo judicial e na tutela coletiva de direito ambiental. Mas é importante que se repare o dano. E, frequentemente, tenta-se a reparação do dano retornando ao status quo. Naquele exemplo que eu disse do desmatamento da Mata Atlântica, ele tem que assumir o compromisso de reflorestar a área equivalente ou outra área equivalente, porque até se regenerar vai demorar muito tempo. E aí, de certo modo, você tem que buscar indicativos disso. Não tem uma resposta objetiva, não tem um valor objetivo, mas tem que reparar. Se não reparar o dano, ainda que seja calculado por estimativa, não tem como fazer o acordo. E só um gancho na pergunta a respeito do problema da... Às vezes a gente tem dificuldade de fazer o acordo porque as penas são baixas. A impunidade do sistema criminal, ele chegou a um ponto muito grave. Eu fui fazer o acordo, o sujeito tinha pago R$ 2.800 para comprar uma CNH. Fazer o acordo, bom, ele com muita dificuldade, a condição econômica muito baixa, aí tenta de um lado, do outro, eu não tinha esse indicativo ainda, mas era próximo, aí dava R$ 2.000. Ele estava para aceitar o acordo, mas o defensor, bem experiente, com as execuções, recomendou que, se tiver difícil para ele não aceitar,
porque era melhor responder o processo, porque no processo ele ia ser condenado a restritiva de direito, que se ele não cumprisse, tudo bem, ia ser convertido em privativo de liberdade, regime aberto, que como no Espírito Santo não tem estabelecimento, fica solto. O sujeito todo contente, então, não aceitou o acordo. E aí essa mão de obra para a defensoria, pega um outro gancho, ela vai ser muito maior no judiciário do que seria na realização do acordo. Eu fiquei bem frustrado com esse caso. Mas, curiosamente, segunda-feira, veio para mim que tinha informação que ele tinha descumprido as condições da liberdade provisória, porque ele havia sido preso em flagrante. Eu fiz o pedido de prisão. Então, talvez aquela ideia que ele ia sair livre, impune, não é bem verdadeira. O acordo é melhor para as partes, pacifica, coloca uma pedra em cima daquilo e bola para frente. Bom, como nosso tempo se esgotou, tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar resumi-las para que vocês possam responder. Uma é sobre a possibilidade de incluir uma cláusula de suspensão da prescrição. A outra é a possibilidade de suspensão da prescrição, a prescrição do feito, né? Do tipo penal, do crime. A outra é a possibilidade de formalizar o acordo após a denúncia. A outra, a questão dos crimes de violência doméstica, se haveria essa possibilidade. Também a possibilidade de infrações administrativas, com a questão da corregedoria. E, por fim, a questão da possibilidade de apelação depois da realização do acordo, se isso não tornaria inviável. Então, aberto aqui para vocês. Bem rápido, né? A questão da prescrição não me parece possível, porque trata-se de norma de direito material e, para tanto, a gente precisa de direito material estabelecendo. Aliás, é por isso que nós estamos diante de um instituto concebido por uma resolução que não viola a ordem normativa do 22, inciso 1, porque ela não dispõe sobre direito material nem direito processual. Ela dispõe sobre parâmetros de atuação pré-processuais de uma instituição autônoma e independente. Então, se você quer avançar sobre disposições de direito material, aí nós precisamos de norma editada, lei federal, conforme a Constituição prevê. Não me parece possível essa disposição. Segundo, Lei Maria da Penha, a própria resolução é textual e veda a possibilidade, foi uma opção político-criminal diante da Convenção de Belém, que proíbe a possibilidade de acordos e disposição, despenalização, inclusive, dos crimes que envolvem e circundam a violência doméstica. Que é outra? No âmbito administrativo, dois problemas me parecem trilhar a concepção de que não é possível. Primeiro, porque acho que precisa de lei, porque aqui nós estamos no âmbito administrativo disciplinar, né? Me parece que quer saber a pergunta. No processo administrativo disciplinar, há um devido processo legal propriamente dito. O devido processo legal no sentido de que a decisão final implica na restrição de direito de uma das partes do processo. Nesses casos, segundo o artigo 5º da Constituição, o inciso correspondente ao devido processo legal indica que é necessário lei para regulamentar o acordo, o ajuste entre as partes, que possa implicar, inclusive, em transação sobre a esfera de punição do dever estatal. Há uma resolução, uma proposta de resolução, por exemplo, no Conselho Nacional do Ministério Público, que, a meu ver, incorre neste equívoco. Para que haja transação e acordos na esfera disciplinar, é necessário legislação, porque aqui nós não estamos falando de fase pré-processual, nós estamos falando de processos que implicam em decisão que leva à restrição de direitos dos litigantes. E aí, para isso, nós precisamos de lei normatizando este assunto. E a segunda questão que me ocorre como sendo que implica na impossibilidade de acordos na esfera disciplinar é que todo acordo ele pressupõe uma margem de atuação negociável. Essa margem pressupõe que você possa dimensionar lesões, sanções, prestações que possam ser graduadas. As sanções disciplinares, na maioria das vezes,
são sanções ou são prestações de um único ato, e não são fracionadas em si, nem podem ser diminuídas, porque elas já encontram-se em um piso tal que me parece que ir além disso é praticamente esvaziar o conteúdo normativo da disciplina ou da tutela disciplinar pretendida por aquela norma. Então, exemplifico. Se você pratica um ato de indisciplina, segundo a lei orgânica do Ministério de Pernambuco, que pune o promotor de justiça com pena de advertência, você negociando com ele a aplicação de uma sanção mais leve que isso, que não esteja prevista no ordenamento jurídico, leva à total iniquidade, inutilidade da sanção disciplinar. Porque a esfera disciplinar e o direito administrativo é a primeira ratio. Primeira ratio no sentido de que é a primeira resposta que o direito dá frente a comportamentos ilícitos, numa proporção e numa gradação tal que implique pequena restrição, porque o objetivo, a objetividade jurídica do direito disciplinar, como os senhores sabem, é a normalização do serviço público. Então, retirar esse conteúdo mínimo dessas sanções me parece esvaziá-la a um nível tal que a torne completamente inútil. Mas essa já é uma concepção mais finalística da atuação disciplinar. Então, me parece que por isso que não poderia e nem caberia uma resolução regulamentar este assunto. Teria que ser, na minha concepção, por meio de lei. E qualquer outra possibilidade de recurso. O recurso é possível, porque a sentença homologatória, o colega falou da eventual impossibilidade disso ser regrado por meio de uma resolução. Na verdade, a sentença homologatória ela é prevista tanto no Código de Processo Civil como na legislação penal, por exemplo, na Lei 9.099, no parágrafo 5º, salvo engano, do artigo 76, quando ele fala que o juiz menciona a possibilidade dele devolver a proposta de transação penal. Ali não se fala expressamente em homologação, tanto quanto a resolução, mas a doutrina toda entende que há ali uma decisão implícita, uma decisão homologatória implícita, e contra essa decisão, depois dispõe a própria resolução 9.099, cabe recurso de apelação no prazo de 10 dias. Então, me parece possível o recurso de apelação contra a sentença homologatória de um acordo de não persecução penal. O que me causa espécie é quem vai recorrer, já que é absolutamente necessário que o acordo de não persecução penal tenha sido feito com a adesão voluntária do réu, do investigado, juntamente do seu advogado. O que me causa espécie é saber quem poderia recorrer. Mais ou menos o que acontece, por exemplo, com a colaboração premiada. Muito raro impugnações relativas a um acordo de colaboração premiada, porque ela diz respeito ao colaborador, tanto que há consolidação do entendimento junto ao Supremo Tribunal Federal, que os delatados na colaboração premiada não podem impugnar aquele acordo, porque isso diz respeito a um ajuste realizado entre Ministério Público e réu colaborador. Bom, como estouramos o tempo, eu passo a palavra ao cerimonial para fazer o nosso encerramento. Em nome de todos aqui da mesa, agradeço por vocês terem ficado até agora, não é? E espere um pouquinho que vai ter o sorteio do livro. Nós pedimos uma salva de palmas a todos os deste painel que participaram. A gente agradece demais, doutor José Roberto, doutor Renê, doutor Carlos Fernando e doutor José Wilker Neves. Muito obrigado. Vamos para o intervalo do almoço. Retomamos a programação impreterivelmente às 14 horas.